Estimado diácono Marquinhos, queridos irmãos, queridas irmãs, cumprimento também aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Não é fácil a gente permanecer tranquilo quando o grande problema se abate sobre nós. A minha experiência pessoal, nesses 2 últimos meses, é que quando começa a chover de noite aqui em Petrópolis, parece que o meu cérebro está preparado para acordar. E naturalmente a iniciativa que tenho é ir à janela para saber se a chuva está forte ou se está fraco. Cada um de nós traz dentro de si determinados medos. E acredite, como eu moro na região do Alto da Serra, quer queira, quer não, por mais que a gente busque tranquilidade, algo que tocou a nossa alma e a nossa vida, e a vida daqueles que nós amamos, inegavelmente fica profundamente marcado em nossa existência. É aquilo que nós chamamos dos grandes ou dos pequenos traumas. São aqueles medos que insistem em se abater sobre a nossa alma, e por mais que a gente tente superá-los, parece que sempre um start está ali pronto para nos relembrar um grande trauma que nós vivemos. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho que nós acabamos de acolher fala exatamente sobre essa realidade. O evangelho nos disse que no meio da madrugada, Maria Madalena, e uma outra passagem vai nos dizer, acompanhada de 2 outras mulheres, vão se levantar no meio da noite. Elas estão traumatizadas. Uma tragédia se abateu sobre a vida delas e dos apóstolos. Ela se levanta no meio da noite. E o que é que ela faz? Ela vai abrir a janela do seu coração para ver o que está acontecendo. Ou seja, uma tragédia veio sobre a vida de todos. E que tragédia foi essa? Jesus foi crucificado e agora tudo é silêncio, tudo é morte, tudo é tristeza. E como ela não consegue superar aquela noite que parece que não vai passar, ela resolve ir ao lugar do seu drama. Ela resolve ir ao sepulcro. Ela sai de casa, acompanhada com 2 outras mulheres, para ir lá, onde ela sabe que estão as suas lágrimas. E as 3 vão. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, as passagens do Evangelho muitas vezes acontecem à noite. Essa passagem acontece no meio da madrugada. De algum modo, repete aquela mesma cena do nascimento de Jesus. 3 reis magos vão, por causa da luz de uma estrela, encontrar o menino que havia nascido. Eles carregam ouro, incenso e mirra. São 3 homens, mas agora são 3 mulheres. E essas mulheres, ligadas à lua nova da Páscoa dos judeus, que estava para acontecer naquele dia, elas são guiadas por 3 coisas: tristeza, desilusão e lágrimas. Mas elas vão até o sepulcro. E é bonito perceber o que se dá pelo evangelho de hoje. Elas vão ao sepulcro e elas encontram a pedra removida. Carlos Drummond de Andrade, poeta mineiro, muito conhecido de todos nós, no seu menor poema vai nos dizer: havia uma pedra em meu caminho, no meu caminho havia uma pedra. Quando nós olhamos para a Rua Nova, aqui em Petrópolis, nós vemos uma grande pedra. O barulho desses dias é porque essas pedras estão sendo implodidas. Em nossa vida há sempre uma pedra, e nós sabemos exatamente qual é a pedra que vemos diante dos nossos olhos, ou talvez nós saibamos
qual é a pedra que temos dentro do nosso sapato. Entretanto, o Evangelho vai nos dizer que essa pedra foi removida. Ou seja, aquelas mulheres não imaginavam que indo ao sepulcro pudessem encontrar uma pedra que fora removida. Essa pedra significa dizer que Deus, pela força do Espírito Santo, tira a pedra do nosso caminho para que a gente tenha a capacidade de ingressar naquela fonte da nossa incredulidade. No lugar onde tudo parece morte, nós precisamos ingressar naquele sepulcro que nós carregamos dentro de nós mesmos, para podermos enfrentarmos as dores da nossa alma, as tristezas da nossa vida, as desilusões que geram desesperança. E aquelas mulheres vão, encontram a pedra vazia, encontram, melhor dizendo, o túmulo vazio, a pedra foi removida, mas elas continuam com o mesmo olhar de desconfiança e de desilusão. Ao verem o túmulo vazio e ao não enxergarem a presença de Jesus, que lá devia estar enfaixado sobre a pedra, o que é que elas fazem? Ao invés de elas pensarem em ressurreição, elas pensam apenas que roubaram o corpo do Senhor. Ao invés de se alegrarem pela possibilidade de um tempo novo, elas estão profundamente entristecidas, porque elas não veem aquele que ali devia estar. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, sabemos, a morte nos abate, mas ela não é o fim. Sabemos, uma tragédia pode nos tirar aqueles que nós amamos, mas esse não é o fim. Temos o direito, sim, de chorar todas as lágrimas, porque a saudade é a presença da ausência, e isso nós fazemos quando choramos as 241 vítimas dessa tragédia que se abateu sobre nós. Mas atenção, o Evangelho de hoje nos diz algo que é extremamente importante. Nós não nascemos para morrer, mas nós morremos para uma vida nova. Essa é a grande graça, essa é a esperança cristã, que não é ilusão. Essa é a esperança que a Páscoa nos traz. Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Os amigos de Jesus também morreram. Basta lembrar de Lázaro. Depois sabemos os apóstolos e tantos outros homens que pela causa do Evangelho acabaram perdendo a sua vida. Mas a esperança cristã verdadeira é aquela que nós enxergamos depois que a pedra foi removida. Ou seja, o sepulcro está vazio, nosso Deus está vivo, o sepulcro está vazio, e isso faz toda a diferença em nossa vida. O sepulcro está vazio, e essa deve ser a esperança de todas as nações. É verdade, um dia nós passaremos dessa vida para outra vida, mas é da vida para a vida. A morte já não tem poder sobre nós. Deus nos deu a graça de um novo tempo. Nós haveremos de renascer porque Ele ressurgiu. E essa é a graça desse novo tempo. Essa é a graça da Páscoa. O faraó foi vencido, disse o povo de Israel. Não nascemos para a escravidão. E dentro do túmulo já não existe mais nada, a não ser que nós insistamos em deixar lá dentro um corpo morto, que não é o do Cristo, mas o nosso próprio corpo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o que existe afinal de contas dentro desse sepulcro que as mulheres insistem em se entristecer por não verem o corpo que elas imaginavam? No fundo, elas colocaram dentro desse sepulcro os instantes de morte que elas próprias haviam experimentado. Ora, quando nós guardamos dentro do sepulcro do nosso coração desilusões, quando nós guardamos ressentimentos,
quando nós guardamos um passado que talvez não tenha sido glorioso, quando nós guardamos apenas as lembranças da morte, quando nós guardamos as nossas raivas, quando nós guardamos apenas a imagem daquilo que há de negativo nesse mundo, simplesmente nós insistimos em deixar o sepulcro cheio. Jesus nos diz: esvazie o sepulcro, eu já não estou mais lá. Tire do seu coração e da sua vida essa desesperança. Tire do seu coração as lembranças dos seus ressentimentos. Tire do seu coração a raiva, o ódio, ou seja lá o que for, que insiste em deixar a sua vida numa experiência de morte. Deus ressuscitou, Cristo renasceu para uma vida nova. Nós precisamos renascer pela esperança e pela certeza da fé, para essa vida que nasce e renasce a cada tempo, quando nós temos uma certeza: o meu Deus já não está mais preso numa cruz, a minha vida já não está mais presa ao meu passado, agora é tempo novo, tudo deve ser renovado, apesar das dificuldades que enfrentamos. Meus irmãos e minhas irmãs, o crucificado é o ressuscitado. É bonito perceber o que se dá na vida de Jesus. Cristo ressuscita, mas em suas mãos, nos seus pés e no seu lado estão as marcas da sua crucifixão. Todos nós carregamos marcas ao longo da nossa vida. Isso faz parte da experiência humana, isso fez parte da experiência também de Jesus Cristo. Mas as chagas de Jesus Cristo são janelas de esperança para a nossa vida. As chagas do Senhor são iluminadoras da nossa caminhada. As experiências, sejam de vida ou de morte, devem sempre recordar a cada um de nós que superaremos sim as tristezas, e nos relembrar de que, quer estejamos vivos, quer estejamos mortos, estaremos sempre com o Senhor. Essa é a graça daquele que vive para o Cristo. Essa é a graça daquele que entendeu a sua ressurreição. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, se o Cristo é chamado de vitorioso em todo o Novo Testamento a partir da sua ressurreição, não existe outro comportamento que nós devemos ter, apesar das dificuldades, porque o cristianismo não é ilusão, apesar de tudo aquilo que a gente vê à nossa frente, apesar da visão de uma guerra insana, apesar das tristezas dessa pandemia que nos levou quase 700 mil pessoas no Brasil, apesar de toda essa tragédia que nos cerca, tragédia social, tragédia da fome, tragédia, não é, das desigualdades, tragédia daquilo que nós enxergamos em nossa sociedade como racismo, como discriminação e tantas outras coisas. Apesar de todas essas realidades, o Senhor nos diz: você precisa se comportar como homem e mulher novos. Você precisa se comportar como vitorioso, para falar dessa vitória que arranca do coração todo o mal, que nos faz viver para uma vida nova e que fundamentalmente nos faz proclamar a todos os homens e a todas as mulheres a possibilidade desse novo tempo. Essa é a graça que nós enxergamos na ressurreição de Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não temos outra forma de nos comportar senão como homens e mulheres vitoriosos. Deus nos antecipou a sua vitória. A morte foi vencida. A voz de Herodes e Pôncio Pilatos já não pode mais gritar aos nossos ouvidos. O mal precisa ser vencido pelo bem, que nós cristãos precisamos não apenas falar sobre esse bem, mas praticar esse bem. A vida cristã se dá não apenas pelo conhecimento de uma doutrina, mas por causa de uma pessoa vitoriosa, vivo, renascido do sepulcro, totalmente presente em nosso meio. É Jesus Cristo, é o redivivo, é aquele que
trouxe para nós essa possibilidade. E, portanto, o verdadeiro cristão é aquele que, conhecendo pela fé, pela certeza absoluta dessa ressurreição, coloca em sua vida exatamente não apenas essa possibilidade, mas a única possibilidade, porque sim, nascemos para a vitória, e por mais que um dia nós saiamos desta terra, a vitória final se dará pela ressurreição, porque essa foi a promessa que Ele nos fez, e Deus não mente, Deus não tira de nós essa esperança, muito pelo contrário, a sua presença faz com que sejamos capazes de reviver pela força do amor, gerando esperança em todos os tempos e trazendo a alegria dessa vida para todos os nossos irmãos e irmãs, pela transformação que podemos empreender através da nossa palavra e através do nosso testemunho. Assim, queridos irmãos e minhas irmãs, que essa Páscoa seja sinal dessa nova vida, que essa Páscoa seja sinal desse novo tempo. Vamos reconstruir onde às vezes a natureza destruiu, vamos fazer renascer onde os homens insistem em fazer sinais de morte, vamos vencer todas as forças inimigas, porque nosso Deus é Deus e Ele está conosco. Eu sei, os problemas às vezes vêm à nossa frente, Deus, quando isso acontece, nos coloca atrás dele. Eu sei sim, às vezes, os problemas vêm atrás de nós. Quando isso acontece, Deus nos coloca na frente dele. Eu sei que às vezes, os problemas vêm de todos os lados. Quando isso acontece, Deus nos coloca em seus divinos ombros. Essa graça e essa certeza que deve vigorar, não apenas nesse período pascal, mas durante toda a nossa vida, porque, repito, Cristo ressuscitou, e isso faz toda a diferença em nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, permitam-me, olhando o crucificado, mas enxergando agora o ressuscitado, contar uma história para vocês, que resume talvez um pouco da nossa vida, mas ao mesmo tempo a possibilidade de uma nova graça. Um pai cuidava com todo o carinho do seu filho, mas o garoto não era brincadeira, era extremamente peralta, e tudo fazia para poder pegar peças com as pessoas, e era conhecido como um garoto muito mau. Por causa disso, o seu pai, muito entristecido por aquilo que o garoto praticava, resolveu não lhe dar um castigo, mas lhe mostrar como era a sua vida, e disse: meu filho, aqui na frente da nossa casa, nós temos um poste de madeira, você se comporta mal, eu tento ajudá-lo, mas você nunca quer uma vida nova. Eu vou fazer o seguinte: todas as vezes que você cometer um ato negativo, eu vou colocar um prego nesse poste. E todas as vezes que você praticar um ato positivo, eu vou tirar um prego desse poste. Pois bem, o garoto continuava do mesmo jeito. Todos os dias eram 10, 15 traquinagens. E depois de 6 meses, o poste já estava de tal modo cheio de pregos, que não havia mais lugar para prego algum. O menino percebeu que era preciso fazer alguma coisa, porque não tinha mais espaço. Então ele disse: a partir de agora, eu só vou praticar atos positivos. Eu sei que isso é difícil, mas eu vou conseguir. Resultado, o garoto começou a fazer coisas boas. E seu pai, admirado, começou a tirar os pregos que lá estavam. E depois de 6 meses, o poste já não tinha mais prego algum, porque aquele garoto passou a ser virtuoso. Mas o menino permaneceu triste. E o pai, olhando para o garoto, perguntou: meu filho, o poste já não tem mais prego algum, você devia estar feliz.
E por que é que você está com essa cara de tristeza? E o garoto falou: ah, papai, é verdade, já não existe mais prego algum naquele poste, mas as marcas dos pregos ali permanecem. Então seu pai, que era cristão e com o coração profundamente cheio de amor para com seu filho, disse: meu filho, Jesus ressuscitou e ele continua com as marcas da sua crucifixão. Aquilo que em nós sobra de marcas é apenas para o grande aprendizado, porque diante dos nossos olhos estão sempre a possibilidade de uma vida nova. E aprendendo pelas antigas experiências, mas pronto para uma nova vida, o garoto foi e se tornou um homem vigoroso, de fé e virtuoso. Quiçá todas as nossas experiências nos indiquem um caminho novo, porque afinal de contas, repito, Cristo ressuscitou, e isso faz uma grande diferença em nossa vida. Que assim seja.